para a nossa caminhada. Senhor, iniciando a tarefa de hoje, com os corações felizes, confiantes e esperançosos, nós em prece não só agradecemos pelos ensejos, mas pedimos forças interiores, ânimo forte, coragem para a luta, e para esta manhã o arejamento mental imprescindível, a fim de incorporarmos em nosso entendimento aqueles elementos que favoreçam os nossos passos, que nos auxiliem nos planos interiores de uma vida mais feliz, de uma vida mais objetiva, no rumo de nossas metas espirituais. Valemos-nos desta hora em prece para pedir pelos nossos irmãos em humanidade, de modo especial aqueles que, direto ou indiretamente, se reúnem aos nossos corações. Que a nossa reunião tenha um transcurso feliz, fundamentado no desejo de aprender e nas propostas profundas de cooperar e de servir. Que possamos atingir o momento de interromper o nosso esforço com alegria e a paz em nossos corações. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do trecho para a gente poder abordar aquilo que foi nos reservado hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A partir do versículo 11, começa já um processo do encaminhamento do princípio espiritual no plano vegetal. Nós vamos deixar mais para frente para entrar nesse terreno. Vamos trabalhar só a parte que diz respeito, por enquanto, a área de estruturação geológica do orbe, da implementação dos fatos, das situações, dos recursos que realmente favoreçam o piso onde a vida vai se expressar de modo amplo. Lenice, você quer dizer algo que você comentou na semana passada? Não, falei tudo. Falei tudo que eu queria falar. Eu digo o seguinte, não é completar não, onde é que você chegou a encaminhar aqui? Caminhei, mas você pode... Nós fomos até o versículo 5, mas assim, não passamos muito. Rapidinho, né? Tá. Vai até o 5. E no princípio criou Deus os céus e a terra, trabalhamos isto, e a terra era sem forma e vazia, comentamos também, quando falamos do processo de elaboração da vida mental, foi isso?
Então, esses elementos que estão sendo trabalhados e organizados, realmente começa por um processo assim de esboço, um processo muito rudimentar e vai tomando forma. Então, isto que diz respeito à elaboração mental, e a Terra era sem forma e vazia, nós temos dois planos. A área de elaboração do orbe, é isto? Que é devagar, ela vai sendo formada, edificada. E a Terra dos corações não é representando o coração fisicamente falando, não. É um plano de sentimento. E o sentimento, no seu sentido já de elaboração, de encaminhamento, ele é uma construção também. Uma construção decorrente de todo um sistema de elaboração da nossa vida íntima para além do campo intelectivo. Então, esse coração define a terra profunda. Então, quando Jesus define hoje, eis que o semeador saiu a semear, no campo da observação literal do registro, é semear na terra. É isso? Para colher. Mas a terra, essencialmente, que os espíritos dela nos comentam, é a terra dos corações. E a terra dos corações é a terra, essencialmente, do campo do sentimento. Então, o sentimento necessita ser elaborado através de lances mais profundos e mais distantes. Ou seja, nós podemos elaborar no campo mental, eu necessito me aprimorar. Como? Não sei. Quanto tempo eu vou gastar para alcançar um piso? Não sei. Esses campos de elaboração do dia a dia podem demorar séculos. Ou se eu não fizer um lance nas metas básicas, nos campos, vamos dizer, do macro, eu não consigo alcançar. Eu fico só circulando no micro, como o verme fica na terra. Tem luz lá e caminha para a luz, para poder sair da treva. Entenderam? Então não tem. Então a elaboração sem forma e vazia decorre de quê? Que quando esses acontecimentos começaram a surgir, surge a noite, surge o dia, a luz, etc., tá? Tudo isso foi decorrente de um planejamento global. Então não adianta nós ficarmos tendo reunião a vida inteira como espírita ou não espírita, se nós não temos uma bússola sentada para o reino dos céus. Para onde você vai? Para o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Porque assim nós somos mais felizes nos discernimentos, nas decisões, dentro do painel de vida que nós alcançamos. Quando nós vivemos em função de emoções, bate aqui, nós vamos para lá, bate ali, nós voltamos para cá. Então vamos ter em conta que essa expressão, e até sem forma vazia, quem vai dar forma a ela e que vai preenchê-la, na realidade, é aquele que está elaborando, que está numa construção da vida íntima também. Óbvio que aqui em Gênesis, nós estamos trabalhando a estrutura macrocósmica, em termos das estruturas telúricas, a organização do orbe. Ficou claro? Alguma dúvida a gente vai soltar daqui a pouco. Sem forma e vazia, então são as eleições, vamos dizer assim, infelizes que a gente faz no nosso dia a dia, de uma certa forma... Não só infelizes. De preferência aqui, deixa eu explicar direitinho. São as elaborações que, com a inteligência que Deus nos deu, é o grande lance em que a dualidade, melhor, bem atenção para isso, é o grande lance em que a unidade vai bipartir-se. Pois eu chamo infelizes do lado esquerdo. Exatamente. Então você tem que ter um lance dos infelizes para se abster. Perfeito? Esse você tem já alguma coisa muito nítida, porque nós estamos vendo da treva. Agora a luz você tem que fazer o plano do pulsar do campo mental. O que te faz enxergar a luz é o pulsar. É o salto que a gente dá no núcleo, ou do núcleo. Esse serve a luz.
Então as revelações são luzes. Então quando Moisés no Sinai lançou os mandamentos, tudo era teórico. Para nós, aquilo era meio nebuloso. Jesus trouxe a linha de quê? Do amor em essência. E a doutrina? Da verdade. De Moisés, da justiça. Então com Moisés nós estamos convocados a verificar onde estão as linhas do positivo e do negativo que você falou, do esquerdo e do direito, a expressão que você usou. Com Jesus, como é que nós podemos, porque quando nós dividimos no plano da consciência o esquerdo com o direito, a luz com a treva, nós colocamos igualzinho quando desencarna. Fica muita coisa aqui do espírito no corpo físico, muita coisa do corpo físico agarrado no espírito. Deu para entender? Porque a alma, nós estamos falando de baixo para cima. Aí nós estamos fazendo um trabalho constante de reexame. Coisas que você achava que era luz e a treva, e coisas que você marginalizou para depois pegar ela na frente. Não acontece? Larguei esse negócio lá atrás e vou atrás. No campo doutrinário isso acontece. O vovô dentro de casa, quando nós tínhamos lá 15, 20, 30 anos no máximo, ele era espírita. Isso, vamos estar doidinho, está pirado. Hoje vamos lá no vovô, traz para cá, porque nós separamos errado. Perceberam? Por quê? Com base na instrumentalidade que nós acionamos dentro da ótica que nós temos. Então nós temos que fazer esse trabalho constante. Então quando é que uma revelação chega para nós? A revelação só chega quando houve um lance íntimo nosso. A criatura é durona. Um dia ela foi colhida assim, limpando uma lágrima. Não pode acontecer? Bateu numa criatura, espancou, depois passou rapidamente uma lágrima dele. Os espíritos acordam que chegou o grito dele. Aí revela para ele. Mas enquanto essa lágrima não sai, essa lágrima é figurada, não é lágrima física não. Enquanto essa máquina não surge, qualquer revelação para ele de amor, pérola aos portos. Não sei se vocês estão acompanhando. O senhor pode me ajudar no negócio aqui então? Eu estou encafifado essa semana com outro problema. Aí, o senhor falou aí do sentimento projetado, é a profecia, né? O senhor falou para não estar indo para o reino dos céus. Eu costumo comentar com meus amigos que eu não perco essa reencarnação de jeito nenhum. Eu entro no reino dos céus nem que seja pela porta dos fundos. Mas aí, essa semana, eu e aquele companheiro meu, aquele velho companheiro, pensando o seguinte: estou com uma grande dificuldade, porque eu fico me lembrando do seu Leão, com aquela austeridade, né? Ninguém embule nem para um lado nem para o outro. O senhor, com essa firmeza de caráter, de moral e tal, e que ninguém mexe também. E eu com a minha pusilanimidade total, né? Ora tô, ora não tô, então assim, é um conflito, porque o senhor falou de evolução por saturação aí, que é meio complicado, e é de decisão. Agora eu não sei se eu tomei a decisão, ou se eu estou indo por saturação, sabendo das coisas. É muito complicado a gente ter a informação e ter uma vida que grita. O senhor tem essa firmeza, o seu Leão tinha, mas será que é chegado por saturação ou foi por decisão? Aí eu fico pensando, e se eu me violentar? Aí o senhor Leão vai falar assim, você perdeu, não precisava de nada disso. Entendeu bem? Onde está a dúvida? Então eu gostaria que o senhor me ajudasse nisso, porque realmente está gritando isso essa semana. Eu não sei se vou poder te ajudar, que é uma questão de luta íntima, e dentro dessa visão que cada um de nós possui do bem e do mal. Agora, eu só estou achando que essa estratégia sua... Você não vai me chamar de sofista de novo, não, né? Não. Essa estratégia sua, ela tem que ser alargada em parâmetros. Foi-se a época em que você faz plano para uma reencarnação. Explica melhor. Porque nós não conseguimos alcançar, especialmente quando você entra nessa escola que você entrou, que eu entrei, que todos nós estamos aqui estudando. Nós estamos com as válvulas captadoras informativas em alta dose de percepção. Estão atrás. Concorda? Uhum. Então, o volume informativo está crescendo geometricamente a cada instante. Isso. E como é que você quer resolver isso nessa encarnação?
Mas isso não é uma covardia com a gente? Não. Não. Covardia é você fugir da luta. Ah, bom. Você tem que valorizar essa encarnação. Os espíritos assim, você luta no dia de hoje como se você fosse morrer hoje. Tenta fazer tudo que você pode. Certo? Agora, a linha nossa de encaminhamento não é para uma encarnação, nem por um mês, nem por 2 meses, nem por 5 anos, nem por uma encarnação. Você vai com calma. E outra coisa que nós sugerimos, que não é você não, é todos nós é que eu faço. Se uma criatura passou por mim e está olhando se eu vou cumprimentá-la, eu aproveito a chance de cumprimento, porque eu estou precisando de simpatia dos semelhantes, não é num contexto mercantilista, não, me entenda. Certo? Porque se uma pessoa passa por mim, fez assim, nem me viu. Esse nem me viu tem uma carga de emoções. Concorda? Então não pode ser um sobrepeso a minha luta, abafou. Certo? Então se eu vi, ainda que de relance, eu pelo menos evito tirar o rosto e virar. Perfeito? Porque nós não podemos caminhar, Laírton, ter forças para alcançar as vitórias que você está alcançando, sem contar com o processo que o Ana Luísa nos ensinou. Faça simpatia porque ela é instrumento de sustentação. Sem ela não operamos, não. Não operamos. Quer dizer, a pessoa pode operar, mas é demorado demais. Quase sempre esses são bombas de retardamento. Engraçado, eu achei que essa pessoa era complicada, difícil. Olha o que ela fez. Ela vai ser reconhecida lá na frente. Alguém bater palma para ela. Mas palma é para agora, o aplauso é agora. Nós temos que ter linhas delineadas para o grande futuro no campo global. Agora, o plano de sustentação entre nós é agora. Tanto que alguém pode ligar para a gente fala assim, eu ligo daqui a pouco, eu não posso atender, se eu acabar de almoçar, não pode acontecer? Aí eu ligo para lá, não precisa mais não, que já complicou tudo aqui, já não deu mais jeito. Perdemos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, por quê? Critérios rígidos. Espírito com critério rígido sofre demais. Sofre demais, porque nós somos uma verdadeira corda bamba. Hoje está difícil de delinear o dia, não está? Ontem eu delineei meu dia. Até quando eu pus o pé lá na minha prece, delineei. Daí a 20 minutos eu dá tudo. Não fiz nada que eu tinha programado. Mas se eu fosse testar, Sofria. então faça com aquela. Tem que ter o planejamento. Senão nós perdemos como é que a gente fala, a nossa autonomia de vida. Mas às vezes é preciso mudá-la. Fica no menor, nas coisas simples. Perfeito? Nas coisas simples. E vai descaracterizando, não, vai destituindo a pretensão de fazer além, dar um passo maior do que você pode. E pode estar tranquilo que o Urião, posso falar em nome dele, que eu tenho muito amigo meu, e é nosso aqui, que muitos conhecem. Pode ficar tranquilo que nós também temos a mesma luta que você tem. Eu posso ter mais experiência do que vocês, pelo tempo de aprendizagem, etc. Mas a luta nossa é a mesma. Durma sossegada. Tem mais que ia falar? Só um tiquinho, Fernando. Fala. Senhor, essa questão da Terra como sentimento, Emmanuel define para a gente a mente como um espelho. Isso. Né? E essa possibilidade de reflexão, como é que se dá isso, olhando o espelho nesse contexto do versículo 2 e 3, né? Quer dizer, a luz vem do alto e ela existe, mas a nossa missão parece sintonizar com essa luz e refletir minimamente. É óbvio, senão não vão fechar a interpretação, Adriano. Que essa terra aqui é um laboratório que tem sentimento e tem razão. Certo? Quando nós estamos batendo, a Lenice gosta há muito tempo que ela bate nisso. Sentimento, cuidado, que realmente ele que forma aquele bloco onde se assenta praticamente o edifício. Por quê? Porque, em tese, nós começamos um processo de sensibilização, não é pelo entender, é pelo sentir. A instintividade fala muito mais a sentimento do que a razão. Embora o Kardec diga que o instinto é uma inteligência embrionária. Inteligência faz lembrar a razão mesmo, né? Então o que ocorre?
qual é o processo aqui? Nós chegamos à razão com a faculdade de pensar e deduzir e equacionar. Parece que é uma grande vitória. Aí que vai começar o campo do burilamento das todas as faixas instintivas nossas, para que nós tenhamos o direito de sentir bem, de sentir motivado para trabalhar, sentir feliz. Olha como a gente usa essa expressão sentir. Então, sentir muito mais do que fiz, do que faço. O sentir é que Deus. Então a pessoa fica naquela dureza, naquela posição assim, mas sofre pela intransigência às vezes, daquela dureza. Então nós temos que cuidar com muito carinho desse acervo nosso, porque a nossa felicidade, ou a nossa dificuldade, ou o nosso sofrimento, está decorrente da soma dos desejos que nós alimentamos. Do desejo. Não da vontade. A vontade é um instrumento para poder discernir e melhorar esses desejos. Mas os desejos é que falam do que nós passamos, do que nós sentimos. Então vamos operar com tranquilidade e sentir que a elaboração com o som da terra foi para educar os nossos planos interiores. Tanto que o capelino foi o grande visado na construção da terra também. Não foi tanto que o capelino que trouxe Jesus. Eles tinham que aprender alguma coisa aqui na terra? Intelectualmente não. Não tinha. Perceberam o sentido? Não era isso? Não tinha que aprender não. Eles vieram aqui, sabe para quê? Conserta a serviço dos seus sentimentos. Ame. Porque essa parte é deficiente. Porque quando nós tornamos o caldo na Idade Média, muitos dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, não foi porque tinha uma noção de Jesus, não. Não tinha assim, uma vontade, o ideal de alcançar Jesus e cooperar com ele. Isso nunca faltou em nós, não. Vocês todos aqui vocês passam com nota 10, qualquer vestibular espiritual aí. Estou com Jesus no lado, de preferência com Kardec. Por que você faz assim? Porque esse grito aqui dentro, não, opera assim. Não é isso? Então nós estamos com um desafio de elaboração dessas válvulas que o Espírito não ensina isso para nós, não tem jeito de ensinar. Chegar alguém perto de mim, o Beto chegou, não, me explica como é que é esse negócio, como é que a gente faz para ser feliz? Aprende. Eu estou cansado, como você falou, estudo, o negócio fica cada vez mais distante. Porque é um processo de elaboração do modo de ser e de viver. Nós temos que fazer trabalho. No campo do sentimento não há linha direta da orientação. Tanto que os espíritos não podem explicar para nós como é que a gente faz para ser bom. Eles mostram os instrumentos que vão nos levar à bondade, nos ajudando a fugir de muitas confusões. Agora o sentir, no que diz respeito de vida, de vibrar aqui dentro, isso é construção pessoal, não tem duas, é alguma impressão digital. Nós podemos ter uma turma que sabe a mesma coisa, conhece todas as equações aqui, conheço todas as fórmulas na química, conheço tudo na física, mas a diferenciação entre eles existe. Tanto é que eu tenho para mim que a impressão digital acompanha a irradiação do sentimento da individualidade, porque ele é na intimidade, não é que ele conhece, não. São pontos que nós temos que pensar. O assunto é difícil aqui hoje. Veja, não está fácil não. Porque falar disso é difícil. Então nós podemos entender que essa estruturação que se esboça aí no início já é uma fundamentação mais reta da consciência? Sem dúvida. Estruturada em bases mentais e materializada no sentimento. Perfeito. Porque na realidade, dentro disso, como é que você consegue melhorar o coração de alguém? A gente é num abraço que você melhora um coração. Será que eu estou exagerando? Não. É na troca de um olhar. Olha assim, fala assim. Não fala nada. Mas encara. Oh meu Deus, tem que ter coragem. Não é isso? A gente pegou uma carta na sua vida. Passou. Dá um toque. Pois que amor é complicado. É uma mistura danada. A pessoa acha que amor é abominação. Porque mistura as coisas. Então, nesse aspecto, nós estamos lembrando. Por isso, nós temos que tentar aplicar no bem
para ter a autoridade de transmitir um olhar, como o Chico fazia. Não é isso? Então vamos por aí que a gente chega, mas o nosso Fernando está querendo falar. Havia treva da face dela. Depois fez a luz, só existia treva. Depois ela foi dividida. A luz saiu da treva. Isso significa, que desde o princípio foi dado ao ser humano escolher, quer dizer, o livre-arbítrio começa aí. Sem dúvida. No momento em que você deu o primeiro lance reflexivo, que você ponderou, que você conseguiu tirar uma dedução, começa aí o processo de livre-arbítrio. Ainda na moldura de muito determinismo, que é lento e gradativamente que vai ocorrendo. Mas há um livre-arbítrio primitivo, como o senhor dizia? Lá nos primeiros movimentos. Nos primeiros movimentos, mas um livre-arbítrio, vamos dizer, que emerge das próprias dificuldades encontradas, ele vai se sublimando. De agrado ou não agrada? Exatamente. Não é isso? De maneira que ele vai se engrandecer na medida que ele começa a entrar no determinismo divino por consciência. E não por submissão. É isso mesmo? Deu para você entender? Você está aí refletindo. Ajuda aí. Esse assunto é difícil. Então, por exemplo, no início nós somos servos. Não é isso? Porque não temos uma percepção ampla do amor. Cumprimos ordem. Certo? Depois nós guindamos a filho. Como Paulo fala. Já não é servos, filhos. Não é isso? A grande conquista nossa na condição de filho. Admitimos Deus como pai. Mas a felicidade plena é quando ele voltar para servo. Consciente. Por consciência. Eis aqui a escrava do Senhor. Nem foi serva, foi escrava que Maria falou. Sentimento. Agora, nós quando vemos alguém entrando nessa área, ele vira místico. Vai procurar uma comunidade, formar uma comunidade, isso é para que ele não entendeu plenamente. Ele mexeu em válvulas do sentimento dele, do sentir, e achou que pode alienar do grande grupo. Não tem jeito. A nossa harmonia está dentro do tumulto. Não sei se vocês complicaram a vida agora. A nossa harmonia está dentro do tumulto, está dentro do caos. Porque se você sair do caos operacional, você perde e entra no caos íntimo. Por falta de operacionalidade. Eu estou trazendo em termos bastante filosóficos do grupo, porque tem condição de entender o que nós estamos falando. Se quiser, a gente vai tentar explicar, mas não precisa não. Que mostra que sem trabalho não existe harmonia no coração. O que acontece no nosso sentimento? Ele é mantido fisiologicamente pelo bater do coração? O batimento? Parou, complica. Então, acalma o coração está tudo. A calma é recorrente do ritmo, da harmonia. Então aquela expressão, quem tem que ouvir o canto da vida, depois ver que a harmonia, aprender da harmonia, não é isso? Então são pontos que mostram que há um pulsar nisso. Vamos para cá? Alguém ficou de mão? Rapidinho, por favor. É que eu acho que o senhor falou uma frase assim, o que faz ver a luz é o pulsar. Eu não... Nós vamos falar nisso, se não chegar você me cobra, deixa aí. Eu vou entrar exatamente na colocação que o Fernando falou dentro do texto aqui. E havia treva sobre a face do abismo. Ele falou assim, a luz nasce da treva. Não. A luz surge, expressa-se da treva. Porque a luz irradia no infinito. Porque luz é amor. Deus é luz. Então a luz está presente. Agora, ela corta o espaço. À noite, não corta? Corta. Olhamos para tudo escuridão. Então, se tem nuvens aí, tá, não vemos nada. Não tem noite de lua, tudo escuro. Agora, quando nós observamos uma estrela lançando a sua luz, emitida bilhões de anos atrás, ou milhões de anos atrás,
É porque ela chegou na terra que é a treva. E refletiu. Da mesma forma, se nós emitimos uma luz daqui, ela só vai ser detectada se encontrar um contraste, um contrário. Então a NASA solta uma cápsula rodeando aí, um satélite. Está rodando aí. Quando ele passa, você vê lá. Por quê? Porque ele foi um instrumento organizado de matéria, de treva, e recebeu a luz do sol ou de outro ambiente e refletiu para nós. Então a luz só se reflete quando tem um anteparo. Você não tem a escuridão total na extensão universal. Pode falar. A luz, então, seria essa atenção, essa percepção que leva a gente a eleger algum assunto, algum tema. Exatamente. Você, por exemplo, a luz é o médico. A medicina que ele conhece é a luz que irradia. Mas é uma luz trevosa. Jesus diz, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então está escuro, mas tem luz. Aí aparece um enfermo. Esse enfermo é a treva antes da saúde. Pegou? Então refletiu. Agora, quantos enfermos chegam e a luz não aparece? Porque passa por ele. Ele não se constituiu um enfermo. Olha, então, só na minha intimidade, eu só vou ver luz quando a complicação, porque eu estou entendendo treva como complicação o máximo possível. Não tem nada a ver. Não? Não, porque você pode encontrar criaturas numa treva profunda que tem luz dentro dele, consonante ao alcance evolucional dele. Compreendeu agora? Então, ele tem vamos dizer, a luz pessoal dele. Por exemplo, ele só vai entrar em contato com essa luz pessoal quando ele descobrir que a treva está... Aí a harmonia dele no processo evolucional consciente vai ser quando ele entende que se ele julgar a luz com eficiência para atender, ele entra no foco da luz maior e radiante. Então nós só possuímos na medida que a nossa luz clareia alguém. O resto é só teoria. Não sei se apertou para você. Uma vez você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Não sei onde é que tirou isso não, mas nunca. A luz só tem valor quando ela é refletida. Você falou isso há uns 10, 12, 15 anos atrás. Que perigo, hein? Eu nunca esqueci. Vamos lá. Refletindo até hoje. Pois é. Realmente ela tem que refletir. Porque Jesus não fala isso depois que a luz cai em ti, não seja trevas. Então a gente vai entendendo que o mecanismo intrínseco da reflexão, quando você inspiradamente trouxe a questão do pulsar da vida, é que ao receber, mesmo que não compreendamos, ela atinge, aí no recolhimento eu vou assimilá-la de alguma sorte, e ela vai se tornar exuberante quando eu sair para a operação. Sem dúvida. É isso? Por isso eu pulsar. A gente lança e recolhe, lança e recolhe. Sem dúvida. E então, ou seja, reflexão, como o nosso amigo lembrou, até ia passar, mas voltou. A reflexão não está apenas em receber e lançar. Está efetivamente no depreender, discernir e operacionalizar. Está correto o raciocínio? Porque você não é um ponto refletor inerte. Você é um ponto refletor que tem vida. Então você só consegue entrar no fulcro radiador de Deus se você, no ponto que você estiver, você for os deuses que Jesus fala. Vós sois deuses. Para entrar em relação com o Deus Supremo, nós temos que ter a consciência divina em nós, no relativo nosso. E quanto mais o nosso relativo entende isso, mais nós entendemos a grandeza de Deus, e aí falamos, Senhor, me acorde, eu estou pronto para receber. É nesse que eu acho. Agora que eu entendi uma vez, fazendo yoga com Marlene, muitos anos atrás, ela falou assim que
uma representação de um ato lindo de um filho, de uma criança, que está fazendo aquela coisa linda, pura, aí a mãe vai correndo, e sufoca aquele ato bonito, em vez de ela jogar aquela luz para um todo, né? Agora que eu entendi o senhor explicando, é essa luz refletora. Sem dúvida. Então a gente sufoca aquela luz, acaba, às vezes, nem em vez de deixar aquilo fluir, né, pro todo. É por aí que nós encaminhamos. Ainda bem que vocês estão já tendo material para refletir, que esse assunto é pessoal. Só um bocadinho que tem Maria Helena ali querendo falar, diz lá, Maria. E se a gente pega a letra aqui, e aí deu um nó, que é o seguinte: lá na frente, em outro estudo, luz e trevas tinham um significado entre a divisor do bem e do mal, né? Tá. Mas aqui as trevas, eu queria que o senhor colocasse pra gente a treva aqui como se a gente, me desculpa pedir, como se eu não conhecesse nada. Eu queria entender, porque se Deus cria, para a minha visão, tudo que foi criado vem de Deus. Nada tem na terra que não seja pelas mãos desse Deus. Então, quando está falando dessas trevas aqui, o senhor poderia clarear melhor para a gente? Porque essa treva absoluta, essa treva potencial que está em todos, vamos dizer, na extensão também universal, o que acontece? Nenhum de nós poderia estar aqui tentando trabalhar a luz pessoal, vencendo as trevas que ainda nos dominam, que agora com um regime de consciência plena, ao nível da educação, se alguém, através dos milênios, não vem dando esse abraço dos nossos corações para o grande despertar. Porque naquele bólido, naquela crisálida trevosa profunda, tem um componente que está encasulado lá, que é o potencial crístico não aberto, que está fechado. E quando um amor irradiante, consciente, de alta potencialidade informativa, que são os técnicos superiores, conseguem enxergar potenciais em condições de se abrir pelos impactos milenares, tocam ali. Porque quando o Leptotrix, que é uma bactéria ferruginosa que o André Luiz fala, ela perde o seu casulo ferruginoso que a alimenta, ela continua sendo levada pelas águas, pelas intempéries da natureza e forma nova secreção e se encasula novamente na crisálida de ferro, de óxido de ferro. O que acontece? Ela vai sofrendo esses impactos. Até que a espiritualidade é o técnico superior. Não é só o técnico no seu sentido que conhece da matéria, não. Que ama também. Ele então opera, e essas crisálidas em evolução, nessas bactérias, vão surgir à frente na forma de algas nadadoras de feição unicelular, já conseguindo os primeiros movimentos para trabalharem os elementos que vão receber alimentação mais da oxidação do ferro, mineral, mas que vai receber alimentação pela elaboração da clorofila, pela luz do sol. Então deu um avanço. E é nesse movimento de Leptotrix, algas unicelulares, que os espíritos desfecham nelas energias que vão atingir o âmago profundo da intimidade dela no despertar do sexo. Quando a linha de sexualidade desperta nesses seres, começou o grande processo de uma elaboração de N criaturas. Porque vai entrar não apenas a procriação em massa, mas vai despertar componentes na intimidade psíquica desses elementos espirituais para um processo
criativo, co-criativo. Começa um processo de pulsar, não da sobrevivência, mas um processo também de algo que possa representar mutações interiores. Isso é muito profundo, a gente tem que às vezes evitar trazer esse tipo de coisa, que parece que nós estamos entrando num processo acentuadamente complexo. Embora os espíritos tenham falado nisso para nós há muito tempo, desde a década de 40 do século passado, a gente estuda isso. Então nós estamos mostrando que há um processo de um automatismo ou de um sistema implementado, mas dirigido, não é de maneira, vamos dizer, automática, sem qualquer prudência, não. Então, despertar. Por exemplo, tem uma criatura dotada de uma obsessão. Para nós espíritas, tem que resolver o assunto dele, não tem? Leva no centro, vão dar passo, vão ajudar. Aí os espíritos dizem assim, não acaba com a obsessão dele não, porque esse obsessor está protegendo ele. Entendeu? Quem é carapaça pega de nós. Exatamente, você foi lá. Fez a comparação. Não é isso? Perceberam? Se tirar, complicado. Aí vai ser uma invasão em massa. Ele entra em processo de alienação no momento embrionário da personalidade dele. Então nós temos que ter essa visão. O que tem no universo é amor. Aquela obsessão também é amor, guardadas as distâncias. E eu posso falar isso para vocês aqui, que o grupo aqui estuda. Ó, numa reunião comum, obsessão e amor, nós estamos ficando doidos. Não é isso? Tem nada a ver. Realmente é uma treva complicadíssima. Mas nós temos que saber enxergar. Por exemplo, chega num ambiente e vê lá a criatura dotada, junto dela, de 2, 3 ovoides. Tira os ovoides e você não vai desencarnar de imediato. Porque aquele psiquismo está elaborando uma estrutura psicofísica, alimentícia, para atender 4, L mais 3. Então o processo vai entrar em degeneração total se retirar os compactos daquele sistema alimentício. Então tem que ser um processo que vai com calma, com estudo. Como nós não possuímos essa elasticidade no campo de conhecimento, os espíritos é que operam. Então existe no início da evolução, como existe no final. É igualzinho como nós comentamos há poucos dias com um companheiro, num grupo assim de companheiros. Aí o corpo mental é o início e o fim. Perceberam? Porque no início ele é, porque não tem perispírito, o organismo não é capaz, o psiquismo do animal não elabora o perispírito. Então tem corpo mental. O animal desencarna e estiola. Lá no fim da evolução, não tem perispírito também, para quê? Só que não é o espírito, perde o perispírito por incapacidade, perde por necessidade. Ou vocês acham que pode vir capelino para cá com o perispírito de lá? Só lê a pergunta 151 do Livro dos Espíritos. Que o perispírito é formado com o material daquele orbe. Vai trazer material de capela para cá? Não pode vir perispírito, tem que vir o quê? Corpo mental. Para formar perispírito aqui. E dentro de uma outra terminologia para facilitar o estudo de você, a gente pode analisar. Que o perispírito é análise, não é? E o corpo mental é síntese. Não é isso? Na síntese, o ovo tem lá toda aquela estrutura que ele vai produzir, que ele vai se transformar. Uma bolota do abacate, como chamou, a semente tem um abacateiro ali. O Leão falava isso, né? Aqui tem semente, aqui tem fruta, aqui tem folha. A gente ficava assim, Leão. É bonito isso, é lindo. Mas tem que ter a terra para ele produzir. Senão ele continua estiolado. Quando o André Luiz foi ter um encontro com a mãe? Peraí, Sara. Eu tenho que, porque tem gente ali com a mão levantada, viu? É. Então, com a sua conhecimento, acho que eu queria o estado trevoso, quando está falando lá no início da criação da Terra,
nós estamos aí entrando em estado da inconsciência e haja luz, estado da consciência. Estado. Certo? E nós não confundimos como lá na frente, quando a gente está estudando o Novo Testamento, quando diz assim, os espíritos trevosos, aí nós estamos falando dos espíritos que estão nas trevas dessa inconsciência. Sim. E haja luz, dá no mesmo, porque o senhor estava falando... A mesma coisa. Se é isso mesmo, já estou em cima. Quer dizer, esse elemento trevoso é que eu estou entendendo o seu argumento. Se ele está sendo observado com uma ótica de profundidade, ó, esse aqui está amadurecido, está na hora já, pode despertar. Esse aqui está ainda incubado. É uma questão de autoridade dos técnicos. O Lourenço, você vai agora mesmo, tá? Lourenço, pode falar. Olha, voltando a aquela questão da luz e do encefalo, que ela seja, sabe? Tentando pegar isso um pouco para a gente, acho que dá para a gente entender que na verdade nós estamos mergulhados em luz, o que existe é luz. Exato. Agora, para dar conta dessa luz, ter noção clara, e se beneficiar dela, aí vem aquilo que se falava Deus vai esperar, Sócrates falando que não sei, que não sei, Jesus falando passa como uma criança, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque na medida que a gente se acha rico de espírito, nós, na verdade, continuamos transparentes, essa luz continua passando e eles continuam não usufruindo. Exatamente. Tá bem nessa É dentro dessa linha, pelo menos assim que nós entendemos. A qualquer momento que eles caírem na pretensão de conhecer muito, então nós estamos escurecendo para eles. Sem dúvida. Quem foi lá de cá? Alguém levantou a mão também, não sei. Só um bocadinho. Sara, espera um bocadinho, Beth. Honório, quando o André Luiz teve um encontro com a mãe dele, ele sonhou e evidentemente deixou o perispírito, né? Ele foi com o corpo mais sutil ou com o corpo Sem dúvida mental? alguma. Eu não tenho dúvida que ele não foi com o corpo espiritual, tanto que o corpo espiritual dele não compatibilizava com o ambiente. Tá Mas foi com o corpo mais sutil do perispírito não, ou com o corpo mental? Não digo, é porque é o tal negócio. Onde é que está a eliminação do perispírito, o surgimento finalista de um corpo menos denso do que o perispírito, vamos dizer que seja o corpo mental? Onde é que surge? Não sabemos, porque tem sutilização. Se você pegar a pergunta 186 do Livro dos Espíritos, você vai notar que acho que não deixa de existir perispírito, não. Assim que eu entendo o Livro dos Espíritos. Você tem Livro dos Espíritos aí? Tem. Então, para vocês poderem estudar, para pôr uma coisa mais na cabeça de vocês. Aqui diz assim, ó, porque acaba o perispírito. Tudo bem, eu mesmo falei isso aqui hoje. Quer dizer, passa a existir num campo que não precisa, basta a linha mental comunicando. Então imaginemos que, como o Emmanuel fala, de mente a mente não precisa de forma. Precisa de forma. É intuição pura. Então o espírito tem lá o Beto para receber uma comunicação. O Lair está aí preocupado com a evolução dele, que eu também estou. Aí o Lair está lá com o espírito lá, sem perispírito. Está lá, alcançou o estágio. Eu preciso mandar uma mensagem. Como é que chama na televisão agora? Um torpedo, né? Uma mensagem lá para o Beto, né? Então, agora eu vou me transformar aqui no meu perispírito, e não sei o quê, e vou mandar. Não precisa disso, não. Você está com a mente em condição, recebe. Agora, se ele é muito em necessidade de tangibilidade, aí eu tenho que arrumar aqui uns fluidos emprestados, me tangibilizar, encostar nele, Beto, estou aqui, ó. Vocês estão entendendo o que é o perispírito do campo da intercomunicação? Nós temos que ter essa ótica, senão nós ficamos presos à retaguarda. Porque na questão 186 diz assim, haverá mundos, bem atenção nisso, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem por envoltório o perispírito? Pergunta muito segura, né? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É esse o estado dos espíritos puros. Quer dizer que perispírito existe também no espírito puro? Então a gradação da matéria, quando fala assim, não como pensais, não é isso? Como vocês pensam, porque ela existe em gradações diferentes. É isso aqui. Agora, você sabe onde começa a primeira linha de tangibilidade do fluido cósmico puro?
e alcança o cristalóide na materialização, nós não sabemos. As etapas que tem. As várias expressões de um átomo de ferro, de cálcio, não sabemos. Que compõe esses corpos. Então tem que ir com paciência e submetendo a nossa ignorância também, esperar o tempo nos revelar isso. Ok, podemos ir para frente ligeiro? Você já falou? Desculpe, Beth. Ela está escondidinha ali, ó. Vai lá. Exatamente. Você foi em cima, né? Aliás, como sempre, a Beth pegar as elucubrações dela que vão longe, né? E você falou uma coisa, faça o que eu posso. Não é isso? Os entendidos definem que aquele que faz o que pode fez tudo. Não é isso? Ô, gente, vamos em frente, né? Como é que vai ser? Espera um pouquinho ainda. Fala, Leonis, senão você vai ficar doente aí, tanto fazer assim para mim. Falando do 1, 2 e 3, eu posso pensar que a dualidade é o 2 e o 3 e a dualidade é a nossa evolução? Se a dualidade é o 2 e o 3? É, porque aí conversa de novo é luz. E como a dualidade dessa conversa hoje já está é a nossa evolução? O 3 é melhor se dizer assim. O 3 é, vamos dizer, é a consequência da dinâmica do 2. Porque o 2 se dinamiza, o positivo com o negativo joga para o 3. O 3 já passa a ser o 1 da escala seguinte. É nesse sentido. 3 sempre é o 1 concretado, ou consolidado, ou, vamos dizer, aplicado. Porque se não for, ele realmente não te guindou a passos maiores. Não é isso? Dessa forma. Fala aí. É porque, Sr. Nora, há mais ou menos 4 anos atrás, só comentou comigo sobre a Floresta Negra. E eu estou pensando aqui, quando ele traz aqui, só falou comigo assim, a escolha do entrar na floresta é da gente. Uhum. E quando eu vejo aqui, havia trevas sobre a face do abismo, mas aqui o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós estamos sentindo aqui como se na boca desse abismo, lá no alto, já tem essa água, e essa escolha do penetrar nessa floresta negra é aquele homem velho que ainda passa por ela e desce, porque só lembra que o senhor falou comigo assim, mas sabe, filha, a espiritualidade fica de olho, e é como se uma luzinha acendesse, eles mergulham lá e te pegam. O senhor ainda falou isso com um companheiro aqui atrás. O saber separar tudo isso é dar conta, seu Honório, de entender o como esse Espírito de Deus está movendo sobre essa face, é o equilíbrio para manter o Espírito sobre essa água para que não haja mais essa... No plano da evolução avançada é por aí. Mas quando o Espírito de Deus
está sobre a face das águas, você pega o início do livro dentro do campo normal da evolução. Então analisemos. E a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Sim. Agora, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Emmanuel diz o seguinte: a terra foi evoluindo, foi tomando forma. Chegou num ponto que ela estava coberta de mares mornos. Mares mornos. Que fez aquela condição tépida, ligeiramente aquecida, favorecendo o plano organizacional do protoplasma, sem o que não haveria diferenciação celular. Então, nessa altura, quando a Terra vivia isso, ela se viu coberta desse produto de natureza plástica ou plasmatizada, que era, segundo a terminologia de hoje, o protoplasma, que é praticamente essa água já devidamente trabalhada com os produtos químicos que pudessem dar condição para a manifestação desse Espírito de Deus. Esse Espírito representa o que o Emmanuel falou. E uma nuvem de forças cósmicas envolveu o orbe. Porque a gente achava inicialmente que ia sair do mineral, no seu sentido mecânico, para poder transformar em vegetal ou em elementos orgânicos. Não. Uma nuvem de forças cósmicas envolveu. E com essa nuvem, os germes dos seres, inclusive os primeiros homens. Perfeito? Porque tinha ambiente para ele depositar. Ia depositar os germes dos animais, das árvores, em cima do mineral, seria retrogradar. Então era preciso criar-se, pelo processo de avanço dos elementos químicos e minerais daqui, para criar um piso e chega. Só que eu não ponho isso assim. Primeiro o protoplasma, para depois vir, não. Eu entendo que o protoplasma não teria sua linha magnetizável ou magnetizada, o seu pulsar, sem a presença das unidades psíquicas juntas. Então é como se fosse alguma coisa que viesse no momento adequado. Perceberam? Então isso é muito lindo, é um verdadeiro poema que Emmanuel escreve no livro Caminho da Luz. Quando eu leio eu fico embevecido. Ele define uma sinfonia da vida, uma clareza da vida. Então realmente é aí que começou. E como é que começa a diferenciação? Primeiro o núcleo, que vai naturalmente se esboçando ali, até que se formam as membranas de proteção desse núcleo, e se forma a própria constituição da célula. Mas qual é que é o ambiente em que ele fica sozinho, se é essa unidade espiritual? É uma célula que é o Espírito de Deus nas águas interiores da célula, que são os líquidos citoplasmáticos. Então, definindo essa beleza extraordinária. E isso que mostra que nós temos matéria pela frente, temos campo operacional pela frente, nós temos trabalho pela frente, porque o universo todo se encadeia num processo desse. Então, primeiro nós estamos tentando evoluir, fazer luz em cima da nossa treva, para no futuro usar a nossa luz para ajudar as grandes massas das galáxias, dos mundos. Isso é muito extraordinário. Então vamos com tranquilidade analisar. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Já essa programação implementada naqueles elementos que já iam buscar a luz. Então essa luz, que começou naturalmente a refletir pela organização da própria Terra, porque muitas vezes a gente coloca assim, então foi pela ordem bonitinha, assim, não. Porque o mecanismo, deixa eu ir por quadro, o mecanismo da construção do orbe, e na narração mosaica, ela não pode ir, ou seja, aqui tem o primeiro lance. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, chegou até aqui. Falou aqui do mar. Não é isso? O Espírito de Deus sobre a soberana. Agora vamos começar um outro plano. Aqui está a organização do orbe. Aqui está lançando outro projeto. Haja luz, e houve luz. Certo? E normalmente o processo vem assim. Ele costuma chegar aqui,
Em vez de fazer de maneira linear e continuada, ele faz assim. Ele veio até aqui. Aqui ele não precisa mais não. Aqui já correu por conta da evolução. E ele vai. Então isso aqui é um pulsar. Que representa as espirais que nós fazemos sempre. Então que haja luz e houve luz. Houve uma consolidação em vários níveis. No campo geológico, a luz já começava a varar e refletir. Depois as luzes vencem as barreiras para atingir lá dentro. Até atingir as profundidades, às vezes, de determinados reservatórios líquidos. Lá no fundo nós temos luz nos peixes sem olhos. Perfeito? Para definir lances no processo evolucional. Então tem muita coisa que esses versículos sintetizados, porque isso aqui é uma síntese mesmo. É isso? Haja luz e houve luz. Então, e viu Deus que era boa luz, essa expressão está a muitos e muitos quilômetros, vamos fazer assim, tirar a expressão tempo, do versículo anterior. Porque esse processo, viu Deus que era boa luz, o que já define? Um processo de adaptação a cada ser. Então, luz não é tudo igual, não. A luz do Sol joga no nosso planeta, de maneira generalizada. Mesmo assim, existem os equinócios, os solstícios, o movimento da Terra, que define o quê? Que às vezes um verão, vários meses. O Sol aparecendo N meses em determinadas faixas dos hemisférios, lá no hemisfério norte, por exemplo. O que significa? São oscilações com vista ao processo evolucional. Mas a linha básica, o nível do Equador, são os dias e as noites, dentro de uma linha normal de acontecimento. Por isso é que nós costumamos dizer que quando nós alcançamos o amor, as leis, no seu sentido geral, normal, costumam ceder espaço. Eu trabalho assim, nesse ritmo. Não é isso? 12 horas de treva, 12 horas de luz. Então tem hora que são 18 horas de luz e 6 horas de treva. Então tem que operar. Para quem tem recursos para compreender o amor e os valores avançados em outros níveis. Ok? Eu estou tentando acelerar para sair disso aqui, senão nós ficamos discutindo filosofia aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Essas colocações acerca de Deus, que vocês estão notando aqui, nós vamos levar em conta que, pelo vasto conhecimento que nós temos, nós costumamos baratear isto. Então, se antes nós criamos um sistema místico, a tal ponto que até abandonamos a linha normal do nosso crescimento evolucional, entregando-nos à religião, nós vamos notar que isso tudo tem um ponto muito especial e muito sublime, mas racional também. Nós temos, para poder penetrar aqui, não é ficar meditando lá em estado de lótus, não sei quantas semanas, não. É só ter capacidade de observar. Agora, uns observam demais, esquecem da vida, e outros são práticos demais e não observam. A capacidade de observação, ela é ponto de referência para o nosso crescimento, o nosso despertar. Os animais, por exemplo, vão conseguindo linhas de gradação naqueles momentos fugidios do interesse deles. Rápido, vai, porque eles não têm cérebro que possa alimentar o impulso mental embrionário. Mas não tem como, porque o cérebro ajuda. Então o que acontece? Existem linhas muito fugidias, muito lentas. Podemos chamar de curiosidade? É curiosidade. Os espíritos utilizam a expressão curiosidade. A curiosidade animal projeta. Quando nós vemos, por exemplo, o animal está assim, deitado lá. Aí vem o mosquito e pode. Não é assim? Nem pode, mas...
Aí costuma a gente observar, né? Aí fica observando. Assim. Ele olha com os olhos, quer dizer, é o primeiro sinal. Antes eu só sentia a mosca perturbando ele. Agora está vendo que ela vai pousar. É um lance extraordinário. A caminhada boa, né? A caminhada boa. Então nós temos essas. Aqui no capítulo 24, 26, Jó, um texto que nós gostamos demais dele. Eu vou até me permitir, nos minutos que nós temos ainda, ler para vocês com calma. Jó, é quando o Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Diz aqui, é um texto de 14 versículos. Jó, porém, respondeu e disse para ele Bildade: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? A indagação do interlocutor aqui relativamente ao poder de Deus que ele fez, analisando o que Deus pode pelo que ele tem feito e pelo que ele faz. Como, aliás, o Kardec coloca no livro dos Espíritos. Como é que a gente pode provar a existência de Deus? Se quer? Examinando em volta. Que não é obra do homem, é obra de Deus. É obra de Deus. Então, aprenda a observar. Seja curioso, pelo menos um bocadinho, né? Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Não é saber o fato no seu sentido trivial, não. O conhecimento se abre quando nós buscamos a causa. Ficou claro? Por quê? Né? Tem uma parede ali, por quê? Então é quem tem inconveniente, mas é o porquê é que abre o componente da aprendizagem, né? Assim como é. Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Viram? Ninguém fica para trás. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A nossa ideia é tão matemática, tem que estar, isso aqui tem que estar na mão do Honório, isso não cai. E a terra está no nada, está no vazio do espaço. É isso? Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Continua. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou o limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam na sua ameaça, ou da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. O que é isso? Hein? Quando vocês pegam as fotos dos astrônomos, é uma galáxia em formação, qual é que é a forma dela? É a serpente enroscadiça, não é? Todo o mecanismo de formação no universo se dá pela espiral. Porque a espiral é que favorece a linha que conjuga as duas forças, que vai ser definida do núcleo para a periferia na força centrífuga e da periferia para o centro, que é a força centrípeta. Nessa força centrífuga sai o que está sendo acumulado lá e está entrando em relação com o universo. E a centrípeta é que leva da misericórdia periférica para a intimidade do núcleo. Então, na formação de um orbe, naturalmente formam-se
as camadas mais densas com materiais mais tangíveis, mais pesados. Tanto que o núcleo da Terra é de aço níquel, definindo metais. E aí nós vamos tendo as camadas, até que surge a camada do granito, não, do basalto, né? Que vai ter cerca de 2.000 quilômetros de raio, e as outras camadas periféricas já mais próximas da superfície. Então, o seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente rascadora. Deus tem mão? As mãos são os co-criadores. Então nós vamos analisar sobre, vamos ler a última expressão, que mais uma que tem, né? Duas. Não, uma só. E eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, é só a beiradinha da nossa visão material. Né? E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Ele define o ouvir como sendo sons simples, né? Baixos. E comparou que isso tudo que nós estamos vendo aqui, elaboração do ó, formação das galáxias, isso ainda é apenas um sonido pequeno. Pode se relacionar isso com a tal da matéria negra, que é só 1% do universo que é visível, né? Tem uma matéria aí que não consegue ver. Deve ser a mesma coisa, né? É onde a luz está chegando ainda. Então nós vamos notar toda essa beleza, toda essa grandeza. Então dentro desta condição aqui, dessas formações, dessa mão, nós vamos observar que nós estamos aqui numa reunião como esta, não é propriamente disputando lugar em religiões determinadas. Nós estamos aqui arregimentando informações que possam ser suficientemente tranquilas, lógicas, claras, que vão dando segurança ao nosso coração, para que a gente possa, no piso em que nós estivermos, refletir algo que entre em ressonância com esse equilíbrio universal. Então nós sofremos em função das resistências que nós implementamos ao fluxo normal do amor. Então o nosso papel é um papel codificador, ou seja, aqui está o foco irradiador, não é isso? Ele está irradiado. Então todos os elementos do universo que recolhem essa luz passam a representar um espelho, não é isso? Com capacidade de recolher isso. Agora, esse espelho que vai das condições mais sutis da evolução até as autoridades maiores, esse espelho tem duas funções. Por isso que ele, quando o Emmanuel fala que o intelecto e o sentimento representam a face e o centro das ondulações, define que o ser que tem esse espelho, ele tem o poder de movimentar esse espelho aqui de acordo com o grau de avanço que ele já apresenta no universo. Então, na hora que ele é capaz de recolher essa luz e decodificá-la e emitindo-a de sua parte, o papel dele é um papel decodificador. Ficou claro? Então nós conseguimos captar, às vezes, pela oscilação mental, conseguimos dar uma capacidade diferente nesse espelho, ele recebe uma carga até superior em determinados planos de revelação, não aplicação. E eu vou tentar, às vezes,
trabalhar esse valor que está acima da minha possibilidade. E quando eu começo a trabalhar acima da minha possibilidade, eu começo a entrar no usufruto desses valores por uma questão, vamos dizer, simplesmente de acolhimento dos novos valores aprendidos. Então, se eu apenas intelectivamente assimilo a revelação, eu crio um conflito no meu coração. Mas na medida que eu vou tentando aplicar aquilo, e para aplicar tem que ser com elementos que entram na sintonia com essa luz por meu intermédio, que é o processo de encadeamento, aí eu começo a gravar novos valores. Então, quer dizer, quanto mais valor eu gravar, mais eu estou perto de Deus? Não. Quanto mais autêntico eu for entre o valor recolhido e a instrumentalidade que eu faço chegar ao coração que precisa, mais harmonia eu tenho. Então eu posso ter uma criatura muito mais baixa no meu nível evolutivo, intelectivo, que está mais feliz do que eu. Agora é mesmo. Nós estamos aqui queimando pestana para entender, para tentar melhorar, e tem um lá que já bom. Está no computador jogando joguinho lá, né? Que perda de tempo. Eu não falo isso mais não. Às vezes está no computador, sabe, para não fazer besteira aí fora. Não podia estar lá fora. Então os espíritos têm uma visão disso, porque a inconformação nossa é um desastre. Nós temos que aprender a irradiar componentes que possam ajudar os que estão em nossa linha de que nos circunvolvem, e se pegar algo irradiado por nós, quem sabe pode pegar alguma coisa que realmente favoreça. Agora ocorre que nós ficamos de carta marcada com as pessoas. É óbvio que no círculo que nós temos, como componentes cooperadores da educação, nós temos que concentrar situações, não temos? Porque às vezes nós lançamos lá atrás uma irradiação que condicionou aquela criatura para situações complexas. Por isso que nós ficamos, às vezes, marcando a criatura, aquela que eu estou querendo ajudar. Porque aquela que eu quero ajudar é aquela que eu excluí na cabeça dela determinados reflexos, caracteres que têm prejudicado ela. Eu me sinto como corresponsável. Então vamos ter em conta que o nosso papel numa reunião como esta é recolher instrumento e tentar dar um recado sem precipitação, com calma, com tranquilidade, confiança, diligência. Essa minha calma às vezes implica em correr, andar mais depressa. Não é isso? Mas é um campo íntimo. Quem quer falar? Vamos lá. É por isso que é imprescindível a reencarnação para a evolução dos espíritos? Sem dúvida. Não se pode evoluir sozinho, você tem de... Não tem como. Pelo menos é o que nos deixa entender a obra. Não é só na Terra, não. A imersão na matéria densa é condição sine qua para a implementação de qualquer evolução. Pode falar. Eu acho interessante essa colocação que você fez nesse exercício de julgamento mais efetivo. Aquele exemplo que você deu, que está lá no joguinho do computador e coisas desse tipo. Mas eu acho fundamental também que a gente tenha claro para nós o nosso papel de não compactuar com o erro ou efetivamente com o mau uso de algumas coisas que estão à nossa volta. Eu acho que a gente tem que ter essa postura de levar para as pessoas com quem a gente está, especialmente se a gente for referência onde a gente trabalha ou na família onde a gente está, que certos comportamentos ou certas atitudes não são mais adequadas. É óbvio que nós não podemos ter o chicote nas palavras e incomodar e machucar as pessoas. Mas eu acho muito importante que a gente não se omita. Porque dentro daquela colocação do que o bem é tímido, né, que o mal é muito mais agressivo, no mundo que a gente está vivendo hoje, é importante que a gente também reconheça isso, acho que essa visão eu compactuo com ela perfeitamente. A gente não pode ser ácido de forma alguma, mas a gente não pode ser omisso também. Né? Eu acho muito importante a gente ter essas orientações. Olha, nós estamos numa grande descoberta. Nós estamos tentando descobrir o quê? Técnicas, estratégias. Porque às vezes é o seguinte, nós temos que entender que quando as pessoas estão concentradas, elas estão dentro de uma linha que representa
um anseio interior dela. Ela está investindo naquilo e tudo que ela puder investe. E é muito difícil você tentar ajudar alguém educacionalmente quando ela está com a mente no foco determinado. A primeira coisa que temos que fazer é tentar criar condições, porque até os animais, eles preparam as tocas para depois colocar as suas crias. Eles não têm a cria de qualquer maneira e depois vão lá fazer. Nós temos que fazer um ninho para poder depositar os padrões que nós queremos veicular. Então, por exemplo, nós ficamos discutindo com os jovens dentro de casa. É isso? Às vezes, quando ele senta lá na poltrona para ver um filme na televisão, aqueles complicados, ele fica lá, você com essas bobagens, você com essas bobagens. Quero ver, você com essas bobagens, nós estamos em linha de reação. E ninguém ajuda quem quer que seja a reação. Não, certo? Agora não pergunta como é que são as estratégias, porque cada cabeça é uma coisa, cada um é outra. A hora que eu, por exemplo, gosto de conversar com determinadas pessoas, é na hora que a situação está saindo do foco. E que a pessoa define. Por exemplo, nós estamos decretando a nossa falência pedagógica. Não sei o que esse povo gosta dessas músicas. Guarda isso no coração e ó. Fica arriscado você falar assim, engraçado, essa música, apesar de não estar no meu tempo, tem um negócio aí interessante. Mas você achou, tem enfim, mas saindo do quadradismo, aí nós vamos encontrando um caminho de chegar, perceberam? Mas não fica assim, não está bem. Só lê essas porcarias. Foi engraçado, outro dia eu peguei aqui eu tem aparecido esses folhetos, essas historinhas, né? E o computador dá isso também. Cai a primeira morte, sai o espírito. Outra morte, o espírito sai. Quer dizer, está entrando umas coisas lá, quem tem que aproveitar, às vezes, esses valores, foi engraçado, estamos chegando lá. Você já pensou sobre isso aqui, o que é que sai? Só que está vindo muito depressa. Aí quantas vezes você entabola uma conversação e não vai fazer pregação, não, mas vai ajudar. Agora, é preciso, então, verificar isso aqui. Fazer por onde melhorar a situação. Agora, nós entramos num terreno que quase sempre, Sérgio, nos desautoriza, é porque esses elementos que nós estamos muito preocupados com eles são criados por nós mesmos no passado em estímulos, em caracteres, em sinais que não foram os melhores. E eles estão em uma autoridade de eleição de interesses que às vezes nós aqui sugerimos lá atrás. Como nós tivemos um ensejo de reformular a nossa linha de entendimento, queremos que a questão todos maculados com o nosso carimbo lá atrás resolva. A gente passa a sentir um certo constrangimento. Então vamos com calma, tentando acionar com tranquilidade os padrões para a gente poder ter êxito aqui. Às vezes um elogio pequeno, um elogio é totalmente contraindicado. Mas é por ele que a gente mexe nos pontos fracos daqueles que são conosco. Pode falar? Você começou a reunião falando que a simpatia traz observação para a gente. Então é uma forma da gente cativar mesmo para poder estar aberta. A gente tem medo de cair justamente naqueles erros de novo. Então quando você falava assim que a gente tem que procurar não ter um peso na vida do outro, dentro de casa, a gente já está tentando ter um relacionamento mais leve, vai melhorando. Mostrando simpatia, pode ser de uma novela, ou o que for, se a gente conseguir não criticar e estar aberto, né, tentar ajudar com silêncio também. O momento nosso não é fácil. Mais alguém quer falar? A pessoal refletindo. Nós estamos fazendo isso, uma palavra que é chave, que é o usuário. Você não pode essa palavra, você tem a questão do usuário do lado, que é o indivíduo que recebe o usuário, e tem o indivíduo do outro, que é deixando isso sair na forma de ação e benefício de quem a gente possa dar. O grande perigo é a gente permanecer na primeira fase, o usuário vira um usurário, né?
Tranquilamente, porque na realidade acontece o seguinte: isso que eu fiz, essa movimentação desse espelho aí, é uma imagem, entre aspas, sem qualquer trocadilho, que o Emmanuel trouxe, que não tem igual essa posição. Não é isso? Porque nós podemos mudar essa lente de posição, como os astrônomos fazem com o telescópio, vira lá em não sei quantos graus, que pode virar, né, aquele espelho lá para poder captar uma imagem. E nós podemos fazer. Quando você lê sobre a prece, por exemplo, é o divino movimento do espelho da nossa alma, não é esse, na direção da fonte superior, para refletir na direção do abismo. Então esse espelho, ele não é retilíneo, ele é côncavo pelo menos, ele é capaz de fazer assim, pegar de lá e jogar para cá. Fica interessante. Porque a grandiosidade da captação dos valores da fonte é a nossa identidade, a nossa consciência de reflexo. Porque a mente é refletora, não é geradora de imagens, é reflexo. Então, na realidade, isso é importante demais. Isso é que é o haja luz? Que Deus diz haja luz? É, porque na realidade, o que foi feito com essa haja luz? Porque ela não foi fabricada, não. Ela foi desviada. Haja luz. Agora ela pode ser julgada. Agora, todas elas são importantes. Você pega, por exemplo, um palito de fósforo, você acende de fora agora, é morrer de vida, né? Agora nós podemos estar num quarto fechado, pequenininho, lá, tem uma luzinha aí, só eu vivi lá, fui tentar fazer uma leitura do hidrômetro outro dia lá, e senti a luz aqui, não deu luz, lá um palito de fósforo, aí eu que foi sensacional, porque eu vi tudo na hora. E mostra que tudo tem que ser adequado, não é isso dentro das necessidades. Como é que o senhor analisa trevas, analisando a coisa em si? Resolveu dar o sinal da graça. Você falou como é que eu analiso a treva? A treva em si, o elemento treva. Não como bem e mal, bom e ruim, nada disso. O elemento nos estudos do senhor. Bom, eu tenho N coisas, eu podia dar uma tirada para você aqui meio estranha, né? Mas nós podemos dizer que a treva é um repositório muito especial da luz. Porque se a unidade prepondera em cima de dualidade e trindade, ela também tem luz. Só que é uma luz que às vezes não pode irradiar ainda. E muito superior, sai da linha do som baixinho, que nós vimos aqui no versículo do capítulo 26 de Jó, para se transformar num trovão amanhã. Ela tem elementos embutidos ali dentro não revelados. Se revelasse as enciclopédias divinas para você, seria, no caso, uma treva que abriu em luz. Então ela é o repositório. E é pela treva que se revela que o erro aparece. Porque enquanto ela é treva, como você está trazendo aí, não tem nenhum perigo. Essa não tem perigo. Deixa ela quietinha lá. Tanto que nós batemos muito nisso aqui. Não mexemos com as trevas, que treva está no lugar certo. Agora, quando o elemento começa a despontar da treva, aí que o negócio complica e está precisando de socorro. Aí nós somos convocados. Se essa expressão, a luz surge da treva, é da treva ou na treva? É nem dá. Ela é a treva que se abre. Que se abre. Então, você olha assim, ó, você vê uma criança, por exemplo. Pode ser uma autoridade no contexto sociológico daqui a uns anos, não pode? Ali é treva, não é? Revela, não. Vocês dão trabalho, choram todos, ninguém. Isso é um problema sério. Né? Dá para depois falar, pois é, desde menino ele era assim, quer dizer, nós começamos a me chegar coisa que ele não via antes. Então o problema da treva é uma linha de feedback entre o observador e o elemento em si. Jonas, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não entendo muito física não, mas a treva pode ter sido da grande eclosão que houve aquele
houve uma luz muito grande, houve uma explosão, e a treva saiu dessa energia e ficou acumulada. Bom, em tese é por aí mesmo. Sabe que eu tenho aprendido. Porque ela tem todas as energias nela, né? Exatamente. Porque diz que precisa, para refletir, precisa de ter o negativo. Isso. E aí é que, então ela tem aquela energia embutida no núcleo dela, né? Então quando reflete a luz, ela tem esse negativo com o positivo que saiu desse grande. Exatamente. É como a Leia falou, que nós temos 1% do universo visível. Você vai ver o cálculo? Isso nós vamos mudar, porque é capaz de descer mais ainda. Vai descer vai descer mais. Porque infinito é infinito. Infinito é infinito. Porque para ter surgido a Terra, para ter surgido a treva, só pode ter saído de um positivo, né? Positivo, que é a unidade, vamos dizer, que é a unidade da expressão, vamos dizer, unidade não, está entendendo, de individualidade, mas que é a potência da própria divindade de Deus, que é luz em extensão inteira do universo. E por isso que a treva é boa, né? Exatamente. Porque dela é que... E interessante que a luz que nós comentamos, que essa decodificação aqui, está na expressão que nós vemos aqui. Viu Deus que era boa luz. Nós temos que ver se a nossa luz é boa. A pessoa chegou, saiu chateada. O que houve? Uma pessoa está cheia de complicação, o interlocutor não está muito, muito complicado. No mínimo, nos levar a ponderar. Vocês estão entendendo? Nos levar a ponderar. Porque não quer dizer que eu vou ter que entrar na pauta da suscetibilidade das pessoas. Mas que dá. Eu, por exemplo, penso, o que eu falei bobagem? Machuquei? Uma pessoa está com complicação, eu estou sempre tentando reformular minha forma de agir. Então é aí que nós vamos estudando o nosso passo efetivamente. Okay. Podemos encerrar? Ficou alguém aí que não falou? Porque às vezes eu fico... É falado que Deus criou espíritos simples e ignorantes. Não está certo. Bom, a criação da Terra, de que ela foi criada e vem evoluindo até que nós estejamos aqui, ela foi criada para que os novos espíritos vão surgir junto com a evolução da Terra, ou também para outros espíritos usarem a Terra para a sua evolução. E a criação, como se fala assim, criou. A gente sabe que, eu acho assim, que o princípio inteligente ele vai evoluir até que ele surja, que tenha um autoconhecimento. Por exemplo, os animais eles não têm conhecimento de si próprio, igual o homem tem. Então, o que significa que o espírito foi criado simples e ignorante? É a partir do momento que ele toma conhecimento de si próprio, e depois ele vai se complicar com essa própria autoconsciência através do seu livre-arbítrio? Olha, o assunto está implica, então, o aparelho funcionando aí. Então vamos analisar. O que você está trazendo, efetivamente, é toda a nossa história da evolução. Então a simplicidade dele é o desconhecimento de um lado e uma simplicidade que vai estar na frente depois pela sua própria sublimação. Então, os Espíritos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus criou os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E no caso, quando um Espírito começa a evolução, ele não foi criado aqui, ele já estava criado há muito tempo. Quando? Varia. E onde está a gênese de cada Espírito? Por enquanto está no nosso obscuro, no nosso conhecimento. Agora, é preciso entender o sentido mecânico dessa criação em ignorância total, em simplicidade total, e o avanço intelectivo e moral dele. Agora, vamos notar que nós vamos chegar lá na frente para decorrermos, ou melhor, para entrarmos no processo. Que a simplicidade ganha em dimensão moral, para poder conservar aquela de origem, e a nossa ignorância está revestida de miríade de conhecimentos.
Só que nós entendemos a nossa ignorância. E passamos a entender a sabedoria divina. Entenderam, gente? Eu tenho que entrar nisso, porque senão nós ficamos muito assim, linear na explicação para você. Porque quando ele fala 1% aqui, eu vou notar até que eu achei que eu sabia. Mas quando eu analiso a grandeza de Deus que eu vi no capítulo 26 de Jó, eu posso avançar, mas estou longe. Eu vou notando que, como o Lourenço lembrou lá, parece, do Sócrates, não é isso? Muito saber, sei que nada sei. É uma consciência, mas não uma parada no espaço e no tempo. Temos que continuar aprendendo. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso no decorrer do próprio estudo nosso. Ok? Vamos orar? Você faz para nós, por favor? Nesse instante, quando chegamos à terra de mais uma utilidade, queremos agradecer a oportunidade bendita, como também a presença, o amparo e a proteção da espiritualidade amiga nos conferindo uma atmosfera de reflexões profundas, em bases de segurança e fraternidade. Que as vibrações que aqui foram permutadas possam ser canalizadas em favor daqueles que passam por aflições maiores, por testemunhos indispensáveis à sua ascensão espiritual, e que dessa forma o nosso núcleo possa representar uma expressão do alto, contribuindo para a manutenção e expansão da paz, hoje e sempre. Antes de interromper a reunião, nas vibrações dessa prece, a gente queria lembrar ao pessoal que em determinados momentos da nossa reunião, às vezes os assuntos ficam mais complexos, caminha para um terreno assim, parece fora do nosso piso. Mas nós entendemos que às vezes isso é importante e nós temos que ficar seguros aqui para não deixar a nossa reunião se desviar, porque estamos atendendo entidades do plano espiritual. E são trazidas aqui nos sábados e que às vezes estão amarrados nas suas concepções, nos seus conceitos, e que podemos com isso vocês vibrando como temos feito, acompanhado com tanto carinho, favorecendo a que os nossos benfeitores auxiliem essas entidades que têm um futuro às vezes muito grande, muito promissor, usando apenas nossa paciência. De maneira que vamos ter essa calma, tranquilidade antes das voltinhas que se dá de vez em quando aqui. Paz para todos e até a semana próxima, se Deus quiser.